Tem notícia importante chegando, notícia de momento. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, os ministros Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia votam para condenar a deputada Carla Zambelli a 5 anos de prisão no regime semiaberto e a perda de mandato. A deputada foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão. Por enquanto é os votos, né? O STF está com 2 votos para condenar a deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma a 5 anos e 3 meses de prisão em regime inicial semiaberto e a perda do mandato parlamentar, o porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com o emprego de arma. Relator do caso, Gilmar Mendes, foi seguido no voto pela ministra Carmen Lúcia. O processo está sob análise no plenário virtual, que é aquele ambiente remoto em que os ministros vão depositando os seus votos ao longo, em geral, de uma semana. Então, o julgamento começa hoje e tem prazo para seguir até o próximo dia 28. Vamos ver quanto tempo vai durar. Zambelli foi tornada ré pela corte em agosto de 2023. Então, quais os votos que estão previstos, né? Ainda tem que votar Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Rosa Weber e Luiz Fux. A acusação do Ministério Público foi feita após o episódio em que a deputada sacou e apontou uma arma, vocês estão vendo as imagens aí, para um homem no meio da rua, em São Paulo, no dia 29 de outubro do ano passado, na véspera do segundo turno das eleições. Acho que ninguém esquece esse episódio, nem mesmo o bolsonarismo, né? O bolsonarismo culpa esse episódio pela derrota de Jair Bolsonaro nas eleições para a Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Gilmar Mendes disse o seguinte no seu voto para condenar Carla Zambelli: o porte de arma de fogo concedido à acusada volta-se à sua defesa pessoal, razão pela qual a portadora não pode adentrar com o armamento em locais públicos, tampouco conduzi-lo ostensivamente, salvo, evidentemente, se necessário, para assegurar sua própria defesa ou de terceiros, disse Gilmar. Não é esse, porém, o caso dos autos. O acervo probatório releva que a deputada federal não sacou a arma de fogo e passou a conduzi-la ostensivamente em via pública para garantir sua segurança e integridade física, mas sim para perseguir o ofendido já em rota de fuga. Thales, vou começar com você. Gilmar Mendes colocando, portanto, uma pena duríssima para Carla Zambelli, não só perdeu o mandato, como 5 anos e 3 meses de prisão em regime inicial semiaberto. Ela vai ter que dormir na cadeia. O que isso significa politicamente para ela e para o bolsonarismo? Eu não tenho conhecimento jurídico do professor Walter, então, do ponto de vista da pena, eu não sei se a pena, a gente do ponto de vista jurídico... já para o professor, eu queria sua análise política disso. Exato. Eu não sei se do ponto de vista jurídico a pena é duríssima. Do ponto de vista político, é a perda de mandato. É uma pena duríssima do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, eu tenho cá minhas desconfianças. Acho até que é baixa, mas isso é uma opinião pessoal minha de um leigo. Do ponto de vista político, é uma pena duríssima e que ela merecia e que era esperada. No Congresso, todo mundo acha que a Carla tem passado dos limites, passou dos limites, até o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro ficou irritado porque isso daí ajudou o Bolsonaro a perder as eleições, essa demonstração aí de que se sentia absolutamente impunível, sem possibilidade de ser punida, saindo na rua, desfilando com arma, agredindo um cidadão negro, porque ele pensava diferente dela. Essa que é a verdade. Não houve nada, ela até mentiu, disse que tentou me derrubar, não foi ela que tropeçou e inventou isso. Então, a Carla não tem muito apoio no Congresso,
é provável que realmente acabe perdendo o mandato. Mas é tarde, porque o mandato já tá na fase final. Então é provável que ela realmente, que a Câmara deixe sair e sofra a pena que merecia diante do que aprontou. Outro que também está para ser decidido é a questão do Daniel Silveira, que está pedindo para ter liberdade condicional. E é provável, eu acho, que ele obtenha a liberdade condicional. O Daniel Silveira está menos preocupado do que a Carla Zambelli esteve até agora e vai ficar daqui para diante. Josias, dá a impressão que a Carla Zambelli vai virar o primeiro exemplo aí entre os bolsonaristas, porque os deputados se protegem, né? Acabam não sendo punidos ali, mas vai virar o primeiro exemplo dos bolsonaristas entre os abandonados mesmo, né? O Gilmar vai lá, vai tirar o mandato dela e ninguém vai correr em seu resgate, apelando para o Hugo Mota, porque os bolsonaristas acham que ela foi responsável pela derrota de Jair Bolsonaro. E foi, né? Ela e o Roberto Jefferson tiveram peso nessa derrota do Bolsonaro. Ela porque saiu correndo ali pelas ruas de São Paulo com uma arma em punho atrás de um personagem, de uma pessoa, e o Roberto Jefferson, que aliás está em cana há algum tempo, também teve as digitais dele na derrota do Bolsonaro, porque protagonizou, estrelou aquele episódio em que disparou ali a esmo, podia ter inclusive matado algum daqueles oficiais, feriu uma policial federal, podia ter matado gente, né, naquela equipe da Polícia Federal que foi prendê-lo em casa. Esses primeiros votos de Gilmar Mendes, estamos falando até aqui de Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, né? Um julgamento que está ocorrendo no plenário virtual. A pena mais draconiana aplicada pelo Gilmar e pela Carmen Lúcia contra a Carla Zambelli é mesmo a perda do mandato, que, em se tratando de decisão colegiada, pode resultar, inclusive, numa inelegibilidade dela por 8 anos. Ela tem ainda 2 anos de mandato pela frente, mas pode ficar inelegível, né? Em relação à cadeia, o regime semiaberto poderia rapidamente se converter numa prisão domiciliar. Há, inclusive, decisões, há uma jurisprudência consolidada no Supremo que, onde não houver condições adequadas para o aprisionamento nesse regime semiaberto, em que a pessoa fica presa durante a noite e pode sair para trabalhar durante o dia, quando não há condições para que o Estado assegure esse regime, o Supremo já autorizou, em inúmeros casos, a jurisprudência, como diz, consolidada, para que o condenado seja transferido para uma prisão domiciliar, vá cumprir a sua pena em casa. Então, estamos falando, o mais grave mesmo é a perda de mandato com eventual inelegibilidade, né? Aparentemente, o Gilmar e a Carmen Lúcia estão aplicando também na parte da prisão, estão aplicando a lei no limite máximo que a lei permite, né? A Carla Zambelli está sendo acusada aí de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. O porte ilegal de arma sujeita o réu apenas que vão de 2 a 4 anos de prisão. E o constrangimento ilegal, 3 meses a 1 ano de detenção. Então, aparentemente, eles estão aplicando a legislação penal no seu limite máximo ali, ou perto do máximo, em relação a Carla Zambelli. Merece a condenação, não há dúvida, ela cometeu os seus crimes à luz do sol e diante das câmeras, foi filmada perseguindo uma pessoa pelas ruas de São Paulo. Não é comportamento que seja adequado para ninguém, muito menos para uma parlamentar. Portanto, a pena, do ponto de vista na parte criminal, ela é absolutamente justificável, e também no que diz respeito à perda do mandato, ela é inevitável, eu diria, porque não é possível que uma personagem tão desqualificada continue perambulando pelos corredores do Congresso Nacional como se nada tivesse sido constatado sobre ela, né? Então é preciso agora agilizar. Confirmando-se essa sentença, como parece provável,
é preciso que a Câmara agilize o afastamento da Carla Zambelli do convívio com os seus pares ali no Congresso, na Câmara. Agora, doutor Maierovitch, a pergunta que o Thales tinha deixado no ar para o senhor. Juridicamente, parece para o senhor que o ministro Gilmar Mendes, a gente vê que ele que está o relator do caso, a ministra Carmen Lúcia só o acompanhou. Ele está dando um caminho correto para os seus pares? Parece uma pena adequada à cassação do mandato e essa prisão em regime semiaberto de 5 anos e 3 meses? Primeiro ponto, diz a lei, isso está no artigo 92 do Código Penal, tá? Diz a lei, é efeito da condenação definitiva, então é efeito da condenação penal definitiva a perda da função e do mandato. Está escrito na lei. Efeito da condenação criminal definitiva. O que o Gilmar fez no particular foi especificar, ou seja, o voto dele é condenatório e um voto condenatório tem esse efeito gerador de perda do mandato. Então, ele não fez nada, não foi ele que decidiu se ela deveria continuar ou não deputada. Simplesmente ele aplicou o artigo da lei, que é o artigo 92, vou repetir, que diz com todas as letras, vou ler para os senhores, são também efeitos da condenação. São também efeitos. Além da pena, tem outro efeito, ou seja, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Está claro, o Gilmar não inventou absolutamente nada. Esse é o ponto. Por relação à dosimetria da pena, a individualização da pena, veja que não basta o legislador, quando trata do tipo penal, ele coloca o quê? Limites, mas esses limites podem passar do máximo se as circunstâncias judiciais, se as circunstâncias legais outras apontarem por quê? Por uma gravidade, por um excesso. No caso dela, ela chegou a alegar em defesa, como defesa técnica, que ela estava atuando em legítima defesa. Ela não atuou em defesa coisa alguma, ela atuou em ataque. Ela, diante de uma manifestação, ela usou uma reação absolutamente inadequada, qual seja, puxar a arma e sair em perseguição. Então, quando se individualiza a pena, tem que se verificar a gravidade de tudo isso. Não é só o fato, ela era primária. Sim, vai contar isso, e por isso que a pena não chegou mais alta até. Porque as circunstâncias do fato, a exposição, a covardia, atenção, a covardia que ela atuou, essa pena que o Gilmar colocou, que o ministro Gilmar coloca, me parece muito, mas muito bem individualizada, diante de todas essas circunstâncias, de toda essa covardia que se viu. Ela saiu em perseguição, e perseguição com o objetivo aí de chegar ao fim, humilhou a vítima. Também, não deveria falar o que falou, mas veja, como uma reação completamente inadequada. Ela é uma deputada, ela tem que dar o exemplo. Ela abusou até da sua autoridade. Ficou Professor, a pena... eu queria fazer uma pergunta ao senhor. E a consequência é essa. O seguinte, houve um caso aí, tudo bem, a Procuradoria não a acusou de colocar em risco a vida do cidadão. Mas quando ela puxa a arma, corre atrás do cidadão com a arma em punho, ela coloca em risco a vida do cidadão. Isso não seria motivo para um aumento da pena? Podia ter disparado, né? Isso
isso foi aí uma circunstância a se analisar, uma circunstância judicial. Se analisa antecedentes, consequências, intensidade do dolo. O dolo foi intensíssimo. Então, esses elementos da individualização da pena foram analisados um por um. As circunstâncias, as consequências, tudo isso foi dosado e muito bem dosado. E o efeito da condenação, que está na lei, podia ser 2 anos, o efeito é o mesmo: perda do mandato eletivo. Mas Professor, em relação ao Mas outro o senhor não está efeito, respondendo o que eu falei. Desculpe, professor, o senhor não respondeu o que eu perguntei, que era o seguinte: ela colocou em risco a vida desse cidadão. Isso não criaria uma pena superior a esse, já que é um outro, porque não tá não colocou aí, ter colocado aí, não está entre as acusações, ela ter colocado em risco a vida do cidadão. Isso não seria o caso de ter colocado? O Procurador-Geral da República classificou assim. Ele que tem a opinião do delito, ele colocou isso. E o risco foi analisado, como ela não colocou, por exemplo, por que ela não contou tentativa de homicídio? Por que o procurador não colocou? Porque ele entendeu que não era esse caso, mas apenas fez a tipificação. Então, a opinião sobre o delito é dele. E o que acontece? Isso que você coloca. E o risco tal, isso é levado em conta, e o procurador deve ter assim pensado: bom, quando da individualização da pena, isto será analisado. E isso foi analisado. Você já pensou, Thales, se essa mulher é levada? Estamos pensando aí no momento nacional, a um júri, o carnaval que iria ser. Será que os 7 jurados, os jurados que vão julgar e não precisam dizer por quê? Porque no sistema brasileiro, Josias, é essa, aspas, palhaçada. Se condena e se absolve sem precisar das razões, só se responde sim ou não. Tá? Então é um sistema único do mundo, o do júri. Já pensou levar isso, uma tentativa de homicídio, para o tribunal do júri? E tudo isso, evidentemente, o procurador-geral, que é um jurista, que tem experiência, entendeu em colocar isso, e a competência foi para o Supremo Tribunal Federal, então o próprio Supremo apreciou. Eu tenho uma outra dúvida que diz respeito à inelegibilidade, né? O senhor disse que a perda do mandato está prevista em lei, inclusive seria uma consequência legal, que o Gilmar, a Carmen Lúcia, que já votou acompanhando ele, não inovaram em nada. Em relação à inelegibilidade, há a lei da ficha limpa, que reza que alguém condenado por um órgão colegiado se torna ficha suja e, portanto, inelegível, né? Neste caso específico, tem que haver uma provocação para que essa inelegibilidade seja decretada, ou também é automático? No meu modo de ver, e a maioria dos juristas e intérpretes das leis entendem assim, que é automático. Condenação judicial com trânsito em julgado se comunica, se oficia à Justiça Eleitoral, ponto e basta. Professor, uma última pergunta aqui antes da gente se despedir do senhor. O STF vai julgar hoje também o recurso do Daniel Silveira, né, que está tentando recuperar a sua liberdade condicional, porque